Ok, agora estamos aqui com o nosso sinal aberto na nossa gravação. Muito boa tarde, obrigada pela presença. E hoje nós temos nosso estudo do texto, do livro, do SEM, mas em forma mais livre, sem uma sequência especial. E como não houve assim, nenhum chamado de um tema especial que pudéssemos tratar a respeito aqui do SEM, eu senti de trazer alguns comentários que estão embasados no nosso próximo estudo, que será na quinta-feira, mas eu vou fazer a referência a apenas uma forma, uns textos específicos e trazer a sua aplicação para hoje, que eu senti que isso também será bem útil para nós. Então, são frases que eu vou retirar aqui da terceira sessão do capítulo 14, a decisão a favor da inculpabilidade, e falar um pouco a respeito do que são as nossas decisões a nível de mente, a nível no mais profundo das nossas decisões. E antes de iniciar, eu convido vocês a nós juntos fazermos a nossa preparação para esse estudo, a preparação do nosso estado de mente, onde nós nos aquietamos dos barulhos externos, deixamos de lado os pensamentos superficiais e barulhentos que fazem o cotidiano, e nos introspectamos para dentro, para nosso ser, colocando a nossa capacidade de aprender diante do Espírito Santo, para que ele faça uso dela e ele nos oriente, nos conduza e nos traga aquilo que ele sabe que será útil para a nossa aprendizagem, para a nossa jornada, para o nosso despertar. E assim, então, entregues nas mãos do Espírito Santo, eu tenho aqui uns pequenos comentários a trazer, como eu falei, dessa sessão 3, e é sobre, como a própria sessão fala, a decisão a favor da inculpabilidade, e ele fala bastante sobre decisões, e decisões aqui não são necessariamente ou as decisões comportamentais, não é aquela decisão de que horas que eu vou fazer o almoço, ou que horas que eu vou ir para algum lugar, ou que horas que eu vou levantar, o que que eu vou vestir, o que que eu vou fazer hoje. Isso são decisões também, mas são decisões dentro do teatrinho aqui, dentro da figura projetada, dentro do comportamento, e fazem parte do cotidiano, não há como viver sem elas, mas a decisão, assim como todo curso, ele é para a mente, quando ele fala em decisões, ele fala de decisões da mente. O que nós decidimos a nível de pensamento abstrato, não do pensamento da figura individual, mas do ser que nós somos, o pensamento que nos norteia, que nós mantemos, ao qual nós nos mantemos fiéis, e é nesse nível de pensamento que nós nos equivocamos quando pensamos separação de Deus, e viemos a nos identificar uma crença de separação, e posteriormente, então, nos identificar com imagens projetadas pela mente culpada, que se sentiu culpada e decidiu escapar da culpa. Então, essa capacidade de decisão que nós temos, que no céu nós usamos para criar, é o que impulsiona no céu
O nosso ser, o que impulsiona o amor para ser amor, ele precisa estender-se, e a nossa vontade é ser igual à vontade de Deus, que não tem vontade de ser sozinho, nós não temos vontade de sermos sozinhos, nós temos a mesma vontade de criar, mas aqui dentro do sonho, isso se reflete em decisões que os impulsos dessas decisões de criar, eles se refletem aqui como decisões que, na maioria das vezes, acaba confirmando a crença de separação, ou seja, em decisões que são mais testemunhos de separação, de um ser separado de Deus, do que decisões a favor do nosso ser real, que nós somos do Cristo. E para explicar melhor ou falar mais, então, dessas decisões e sabermos como fazer com elas, ou como usar isso a favor do nosso despertar, como usar, então, essas decisões da mente, colocando a nossa decisão a favor do nosso ser, do Cristo, do Espírito Santo, ao invés de usar o poder de decisões para se manter aprisionado dentro de um sonho. E o que eu destaquei aqui em três partes aqui, a primeira é no parágrafo 9, quando ele começa dizendo que sempre que escolhes tomar decisões por conta própria, estás pensando de maneira destrutiva e a decisão estará errada. Então, para começar, o que é decisões por conta própria? Jesus não está falando das decisões comportamentais, como eu falei, porque o curso não é comportamental. Então, que ninguém se sinta culpado agora porque decidiu fazer um lanchinho e não pediu ao Espírito Santo. Isso é comportamento. Mas a decisão que não podemos tomar por conta própria, porque nós não somos por conta própria, e se fizermos, nós estaremos fazendo com a mentalidade errada, é justamente a decisão de se identificar dentro de um ser separado, de acreditar que essa imagem projetada de um ser separado, de uma individualidade, que o ego diz que nós somos esse corpo físico e psicológico, que esse é um ser individual, que está à parte do todo, e que ele pode tomar decisões por conta que não afetam os demais, porque ele tem a deliberação de ser por conta. Então, esse pensamento por detrás que está dizendo a separação aconteceu, você é um ser separado. Então, isso é o que é uma decisão por conta própria, quando nós nos imaginamos separados do irmão, ou nós nos imaginamos como se a realidade nossa fosse essa aqui do sonho. Como eu disse, o que não significa que dentro do comportamento, dentro do sonho, nós não vamos fazer decisões próprias às comportamentais, mas subindo no nível da mente, é na mente, antes do comportamento, nós reconhecemos que a nossa mente é una a todos, mas nós apenas não estamos cientes desse todo porque estamos dormindo, porque estamos adormecidos, não cientes do todo, mas que isso não afetou a nossa realidade de sermos um com o todo. E nós temos, então, essa consciência que não esqueceu o todo. Nós não deixamos de fazer parte do todo. Como assim? Como não deixamos? O Espírito Santo, ele tem essa memória guardada por nós do todo. Ele está em cada parte individual, cada fracionamento de consciência tem a sua consciência individual, egóica, separada, que é por conta própria, mas também
por resposta a Deus, pela incapacidade do seu filho deixar de ser uno com ele, cada um também tem o Espírito Santo dentro de si. E esse que tem essa consciência da totalidade. Então, decidir-se, ou não se decidir por conta própria, é estar ciente de que, além da nossa consciência individual, mesmo que nós não temos uma consciência disso, tem uma parte nossa que está conectada com o todo. E quando nós nos lembramos disso, que é o Espírito Santo, nós também sabemos que o Espírito Santo está em todo lugar, em todos os seres. E é quando nós nos lembramos de que nós somos um com o Espírito Santo, o simples fato da aceitação de sermos um, de sermos essa mentalidade certa, nós já estaremos nos decidindo a favor da totalidade e não mais por conta própria. Isso serve, como há pouco nós vínhamos falando antes de iniciar, sobre animais, como qualquer outra forma de vida aqui, uma vez que nós tenhamos consciência de que a nossa realidade transcende a individualidade. Ela ainda está por detrás desse sonho de dualidade, ela continua intacta, ela continua sendo como Deus a criou, nós estaremos, então, cientes de que toda decisão da mente, ela não pode ser sozinha. Ela automaticamente é por todos, porque não existe uma parte separada. Então, uma decisão da mentalidade certa, ela é uma decisão por todos. Por isso que o curso também fala que só existe um Salvador. No momento que um pensamento se lembra da sua realidade em todos, a salvação está feita. Então, e isso já aconteceu, nós temos o nosso Salvador. E tanto Jesus, que foi o primeiro, como tantas outras mentalidades já despertas, e isso não tem uma relação linear de tempo, porque o tempo não existe, mas no momento que nós aceitamos a nossa realidade do todo, não há mais fracionamento. Nós somos esse um. Nós somos esse Salvador. E isso que nós precisamos saber para tomarmos decisões cientes da mentalidade certa, e como nós não temos consciência dela, porque ela tem a consciência do todo, a nossa mentalidade certa sabe o todo, nós não temos consciência do todo, temporariamente aqui no sonho nós precisamos, então, de, de uma ajuda temporária também, que ainda é uma ilusão, mas que nos deixa fora da ilusão. Assim como o perdão é uma ilusão, porque não há nada a ser perdoado, porque nada aconteceu, mas ainda precisamos perdoar enquanto acreditamos que aconteceu, assim também nós precisamos ainda saber da instância maior e nos unir a ela em decisão, em pensamento, em aceitar ao Espírito Santo como fazendo parte de nós e do todo. Se nós pedirmos ao Espírito Santo, esperando que ele faça algo por nós, como se nós fôssemos um ser separado e que está em falta, isso ainda é separador e o Espírito Santo não tem como responder a isso, porque ele estaria decretando a separação. E isso também explica por que tantas pessoas que, em toda a sua honestidade, pedem ajuda ao Espírito Santo e não se sentem atendidas, não se sentem ajudadas, porque na realidade a decisão delas ainda está na separação e não na unicidade. No momento que nós nos decidimos pela unicidade, a unicidade está em tudo, está em todo lugar, e ela é a que responde a tudo. Ela, inclusive, ela tem testemunhas aqui dentro do sonho que são os milagres para responder àquilo que nós acreditamos que são as nossas necessidades enquanto personagem dentro do sonho. Então, unir ao Espírito Santo é dar um passo ao lado e confiar de que
de fato, dentro de nós, tem essa mentalidade que está conectada com todo, embora não tenhamos consciência nela, isso é um ato de fé, inicialmente, nós sabemos que ela é muito real, que é o Espírito Santo, e nós também não somos esse eu individual. Nós somos essa parte do todo. É impossível dizer onde inicia o nosso ser e onde inicia o ser do nosso irmão, porque todos nós somos aspectos especiais, especiais no sentido da santidade de fazermos parte do todo ilimitadamente. Assim como o Pai e o Filho, eles não têm um começo, onde um começa e o outro termina, assim a nossa mente, embora que nós a acionemos de um aspecto, de um lugar, de uma consciência individual, no momento que a acionamos, nós a estamos acionando o todo. E isso se reflete no irmão. Acionar o Espírito Santo dentro de nós, ou decidir pelo Espírito Santo, é decidir pelo Espírito Santo em toda forma de vida. É decidir pela unicidade do reino de Deus. É decidir pela expiação. Até vou continuar aqui no 9, Jesus falando das nossas decisões. Então, o que é uma decisão própria? Aquela que nós tomamos a partir do conceito de que nós somos individuais, ou seja, a partir do ego, a partir da individualidade. E ele segue dizendo no 9:2, essa decisão, então, por conta própria, ela ele diz anteriormente que nós estaremos pensando de maneira destrutiva e a decisão estará errada. Ela irá ferir-te devido ao conceito de decisão que levou a ela. Conceito de decisão. Conceito que eu sou um ser separado de Deus. Existe um Deus, fonte de vida, e existe um eu que se desmembrou dessa fonte de vida, essa consciência de separação. Esse conceito fere o ser, o Cristo que nós somos. Esse conceito de separação é que fere a nossa realidade e nos impede de termos a lembrança de volta ou restituída do Cristo que somos. Não é verdade que tu possas tomar decisões por ti mesmo ou para ti mesmo sozinho. Como assim não posso tomar? Não é que é proibido, é impossível. Porque toda decisão, para ser decisão, ela tem que ser quem que eu sou. Ou eu sou um ser separado de Deus, ou eu sou um Cristo. Mas toda decisão que eu tomo, como na realidade nós nunca deixamos de ser o Cristo, ela automaticamente é tomada por todos os aspectos do meu ser. Todos aqueles aspectos que se imaginam separados, eles são afetados por uma decisão que nós pensamos que tomamos sozinho. Então, não existe eu sou individual, agora estou magoado, estou ferido, estou com raiva, ou quero me vingar, quero revidar. Isso são pensamentos que pensamos que temos sozinhos, mas que eles vêm de uma decisão que nós tomamos na nossa mente, e só existe uma mente. Então, nós automaticamente estamos tomando isso por todos os fracionamentos. Claro que há aqueles fracionamentos que não aceitam para si essa decisão, são aqueles que aceitam a expiação, o desfazer disso, e há aqueles que aceitam para si, e assim o mundo do ego continua se perpetuando. Assim, toda a separação se perpetua. E ele continua aqui dizendo: nenhum pensamento do Filho de Deus pode ser separado ou isolado em seus efeitos. Então, nenhum pensamento do Filho de Deus. Essa decisão pela separação ainda é uma decisão de um filho de Deus, e ela não pode ser separada ou isolada em seus efeitos,
porque a separação não aconteceu de fato. Ainda somos nós, dentro dos irmãos, dentro de todo o universo, dentro de todas as formas de vida, não importa se é mineral, vegetal, animal, ainda somos nós que sofremos os efeitos de um único pensamento, de cada aspecto de pensamento de separação. Toda decisão é tomada por toda a filiação, dirigida para dentro e para fora, e influencia uma constelação mais ampla do que qualquer coisa que jamais possas ter sonhado. Uma constelação tão ampla que influencia todo o universo de separação. Cada decisão que é tomada, e ela é tomada por toda a filiação, porque a decisão da mente, e a única capacidade que nós ainda temos dentro do sonho, é essa capacidade de nos decidir, pela separação, de ser pelo ego, ou pela expiação, que é ser com o Espírito Santo. Então, assim também, quando decidimos pelo Espírito Santo, nós deixamos automaticamente de ter inimigos ou de sermos afetados, nós nos tornamos invulneráveis, porque nós nos decidimos na mente da correção, na mente do Espírito Santo que está em todos. E o Espírito Santo jamais irá ferir-se a si mesmo. Então, decidindo pela expiação, pela unicidade, decidindo pela mentalidade de Deus, pela união com Deus e não pela separação, nós estaremos decidindo pela paz. Decidindo pela separação, nós estaremos decidindo por cada aspecto de separação para continuar a sua jornada de separação e perpetuar a existência do ego. Aqui no parágrafo 11, destaquei aqui também, ele dizendo, nunca acontecerá que tenhas que tomar decisões sozinho. Novamente, a decisão é da mente. O efeito de nós, na mente, nos identificarmos com o ser individual faz com que tenhamos que tomar decisões comportamentais dentro do sonho. Mas essas decisões comportamentais, elas são efeito de um pensamento da mente, ou da separação, ou da união, ou do ego, ou do Espírito Santo. Então, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Mesmo no ego, o ego também é uma ideia de separação, que está em todos. Embora a sua experiência e o seu desfazer tenha cada fracionamento tem que desfazer ou aceitar a expiação para si mesmo, é a sua única função, e cada um tem essa decisão a tomar a favor da sua unicidade em Deus, que é aceitar a expiação, mas ainda assim o ego, ele não é individual, ele é uma ideia de separação, assim como Deus também é um. Não estás desprovido de ajuda, tens a ajuda que reconhece a resposta. Então, o Espírito Santo está em cada um. Nós nunca precisaríamos, ou nunca foi necessário, nunca irá ser necessário, tomar uma decisão com a mente separada, ou com a mentalidade do ego. Isso é uma decisão por conta, que o curso chama de por conta própria. Então, toda decisão, ela é da mente de reconhecer a paz, reconhecer que isso aqui é um sonho e que o nosso ser continua intacto, invulnerável, amado eternamente, amado e uno ao amor de Deus, ou então estaremos acreditando na separação. E essa decisão de nós sermos um com o Espírito Santo ou com o ego. Se nós nos unirmos ao ego, o ego trará suas testemunhas, um mundo físico, onde tudo atesta a separação, onde tudo comprova que nós somos a parte do todo e que o restante que não somos nós pode nos afetar.
Mas, da mesma forma, se nós aceitarmos a decisão pelo Espírito Santo, pela mentalidade una, tudo irá testemunhar, e o Espírito Santo tem seus testemunhos através dos milagres, que a unicidade é que é real, que nada pode afetar ao Filho de Deus, que permanece inalterado, tal como Deus o criou, que só estamos sonhando com uma realidade fora do reino de Deus, mas que podemos igualmente decidir pelo despertar. E esse que nos traz essa consciência, essa mentalidade, ela está dentro de nós. É a nossa mentalidade certa do Espírito Santo. E aqui ainda quero destacar mais uma frase já no parágrafo 16, que diz assim: apenas diz ao Espírito Santo, decide por mim e assim será feito. Então, isso aqui, mais uma vez, muitos estudantes têm levado ao pé da letra, ou tentando usar isso como um meio para individualmente ou dentro de uma decisão separada, agora ter uma ajuda divina para fazer um separado melhor, para fazer um separado que enaltece aquilo que nós achamos que nos traz alegria e que vai fazer desaparecer aquilo que nos fere, aquilo que nos ataca. Quando, na verdade, quando nós dizemos ao Espírito Santo, decide por mim e assim será feito, é uma decisão dele, da mentalidade certa, de nós sairmos de lado, porque a nossa consciência está equivocada, ela está individual, ela não está ciente do Cristo que ela está ciente só de um fracionamento. Então, eu não quero mais que essa consciência, que é só de um fracionamento, só de uma consciência individual, que essa dite o rumo das minhas decisões, mas eu quero que a verdade, o ser que eu sou, que esse seja a minha decisão. E como nós não temos, jogamos fora a consciência da totalidade, não podemos decidir por conta própria, porque não temos mais acesso, porque escolhemos separar, mas nós temos essa ajuda, nós temos o Espírito Santo que está dentro da nossa consciência e que sabe da verdade. Então, quando nós dizemos, decide por mim, nós estamos fazendo uma decisão da mentalidade em nome de todos os fracionamentos, que a decisão que depois, o efeito dela dentro do comportamento, que ela seja aquela que vai ser a favor da totalidade do meu ser, que são todos os irmãos, que são todos os aspectos de consciência separada que somos aqui. Então, nós damos um passo ao lado. Saímos da consciência da individualidade ou da ideia de termos um benefício individual e nos reportamos que nós não somos esse ser individual, mas que a nossa realidade ainda é a totalidade e realmente queremos que o nosso ser real, a nossa totalidade, seja beneficiada pela decisão, e por isso que nós podemos ir ao Espírito Santo antes de tomar uma decisão, mesmo ela sendo uma decisão comportamental, nós podemos usar essa decisão comportamental como um gatilho que nos lembra de que antes de uma decisão comportamental, tem uma decisão da mente que é ou pela separação ou pela unicidade. E quando nós nos lembramos que nós não queremos mais a separação, porque ela nos deixa sedentos, ela nos deixa fora da consciência do ser que nós somos. Então, quando nós deixamos isso como a nossa realidade, quando nós nos decidimos a favor do nosso ser, do Cristo que nós somos, nós estamos, de fato, decidindo pelo Espírito Santo, e isso traz a paz na mente, e na paz
certamente que seremos também assertivos no nível comportamental, porque no nível comportamental, como disse, decisões a gente toma todo instante, desde que acorda até a hora que vai dormir, mas essas decisões, elas serão assertivas de modo a que elas não venham a ferir a integridade do nosso ser, e o nosso irmão é nossa integridade do nosso ser. E isso é uma capacidade do Espírito Santo. Então, hoje eu queria falar sobre apenas esse aspecto de decisões. Quinta-feira a gente vai ver essa sessão por completo a favor da inculpabilidade, mas para que já fique claro que a nossa decisão, ela é sempre no nível da mente, não é a decisão do nível comportamental, ela é uma decisão no nível dos pensamentos, e nós somos um pensamento criado por Deus. Então, ela transcende esse aspecto físico, ela transcende as coisas que a consciência separada nos diz que nós somos, o nosso entorno, essa limitação, e ela é uma decisão que está acima disso, acima do campo de batalhas. Estar individualmente e se tornar ciente da individualidade é estar dentro do campo de batalhas, e aí nós podemos ser feridos, nós podemos ser alcançados. Mas quando na nossa mente nós nos lembramos do ser que nós somos, do todo, nós nos elevamos a nível de pensamento acima do campo de batalhas, e aí, cientes disso, nós podemos voltar novamente a nossa consciência dentro da individualidade, mas já não seremos mais afetados por isso que tivermos que fazer, e o que tiver que tomar de decisões comportamentais, o faremos, mas o faremos sem culpa, sem julgamento de querermos saber se ela foi certa, se foi errada, se deveria ter sido outra, porque ela é o que é da parte da projeção dentro do sonho, mas nós não somos esse sonho. Isso não nos enganará em relação a descobrirmos quem nós somos, o Cristo que nós somos. E para sabermos que nós somos o Cristo, primeiro nós temos que saber que nós somos mente, e a mente é uma criação de Deus, é um pensamento de Deus. E como toda decisão é da mente, e na realidade nós só temos duas decisões aqui a tomar, e tudo mais é piloto automático dessas decisões. Ou nós decidimos ver com a mentalidade da unicidade do Espírito Santo, e aí nós não estamos mais sozinhos, ou nós estamos decidindo pelo ego, e o ego nos diz que nós estamos tomando decisões por conta própria, porque não estamos compartilhando desse pensamento com Deus. Mas, na verdade, estamos à mercê de um ditador do ego que não tem nenhum interesse de nos dar a paz ou pela nossa alegria, porque a paz e a alegria são atributos do céu, atributos, resultados naturais do nosso ser de Cristo. O ego é só uma crença, e como toda crença só tem um propósito, se auto-perpetuar. E ele joga com a nossa decisão a favor da separação para se perpetuar. É só isso. Então, não que mude alguma coisa na forma comportamental como nós tomamos, como nós vivemos aqui dos acontecimentos, e ao mesmo tempo muda tudo radicalmente quando nós nos lembramos da mentalidade do Espírito Santo e permitimos que o nosso pensamento seja de amor, mas do amor unicidade. E ele, então, sabe como abençoar o sonho aqui do mundo, e tudo aqui passa a ser abençoado pelo Espírito Santo. E disso, a condenação do mundo, ou a salvação do mundo, a bênção do mundo, está diante da nossa decisão, a única decisão que ainda podemos tomar aqui, pela unicidade
pela verdade ou pela separação. Então, decisões por conta própria não existem, ou elas estão aí para provar que o ego é real, que a separação é real, ou então permitimos a nós mesmos a correção desse pensamento que nos diz que nós nos separamos de Deus e que nos traz de volta a consciência do céu, que é o Espírito Santo. Gente, ficou claro esse nível de decisão que nós acessamos, mas que não tem nada a ver com a forma física, e sim com o pensamento, e que só há duas decisões, a de permanecer no sonho ou de permitir que a correção do sonho aconteça na nossa mente e que voltemos a saber da nossa realidade em Deus. Ficou claro? Então, hoje eu queria era passar isso e estamos abertos aqui agora para a interação. Lembrando mais uma vez que por efeito secundário da decisão de estar no Espírito Santo, o Espírito Santo sabe como conduzir e como levar nossas decisões comportamentais aqui, que sempre falarão a favor do Cristo, a favor da integridade do Filho de Deus, a favor de todos em nosso nome, e isso fará com que a nossa mente aqui no sonho permaneça em paz, e ela estando em paz, nós estamos preenchendo a condição na qual a lembrança do Cristo retornará à nossa mente. Bom, de minha parte é isso, gente. Alguém, algum comentário, alguma dúvida ainda? Uma interação? Bom, deixa eu ver aqui, Valéria. Então, a gente pode usar isso que você colocou dentro daquilo que eu te perguntei no início, antes da gravação. Aquela situação, com quem que eu quero ver? Com o Espírito Santo ou com o ego? É uma decisão. E é uma Isso. decisão da mente, né? Porque a forma não vai mudar. Eu vou sair dali, o cachorrinho ou a pessoa vai ainda estar naquela situação. Só que aí eu já estarei vendo com a mente do Espírito Santo, no caso, se eu escolher. Isso, vendo com o Espírito Santo, ele verá que por detrás da forma há um pensamento de Deus que está, que é do Filho de Deus, e esse Filho está em Deus, seguro em Deus, e não projetado para uma forma separada. Então, você terá visto a salvação nele, tanto no cachorrinho quanto na pessoa. Entendi que foi bom, né? Que a minha pergunta até que calhou para Isso, veio bem dentro do tema. Se eu soubesse, tinha perguntado depois. Então tá bom, Henrique. Obrigada, viu? Obrigada, Valéria. Mais alguém? Bom, pessoal, sendo isso, eu vou encerrando aqui a gravação e fica o convite para nós vermos toda essa sessão, então, sobre a decisão a favor da inculpabilidade, como Jesus atrás, na quinta-feira. Até mais e gratidão sempre a essa resposta do Espírito de Deus de criar o Espírito Santo com a função de nos trazer de volta a consciência de quem nós somos.